Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma reflexão que o Senhor nos envia para esse dia, para essa nova semana. E a nossa reflexão dessa semana encontra-se em 1 Reis, no capítulo 19. Vamos ler a parte em que Elias foi perseguido e no Monte Horebe, né? Ele fugiu para o Monte Horebe porque foi perseguido pela rainha Jezabel, né? Que naquela época, ela matava os profetas do Senhor. E a gente vê aqui que Elias, ele temeu pela sua vida, né? Ele ficou triste, ele ficou tão abalado, ficou tão triste, que ali ele ficou desanimado, não queria mais viver. E eu vou ler um trechinho para que depois a gente possa explanar um pouco a história de Elias. E diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Vamos parar até aqui. A gente tem visto hoje que a população do mundo, a maioria tem entrado em depressão, né? Devido a tantos problemas, eu creio, e milhões de pessoas todo dia são diagnosticadas com algum problema mental, né? A gente vê isso todos os dias. E a gente também precisa saber que não é a pessoa que é diagnosticada com depressão ou problemas mentais, ela pode acontecer com qualquer um, né? Tanto o crente, o pastor, as pessoas comuns, eu, você, a gente pode passar por isso, né? É uma doença que, pronto, é como se fosse uma gripe que, né? Toda pessoa pode passar por uma gripe, a depressão também, né? Então, Elias, ele era um profeta do Senhor, ele era um profeta de Deus, ele tinha muita fé e ele era um homem ungido de Deus. Mesmo assim, ele passou por esse tempo de depressão, né? Porque aqui ele pediu a sua morte. Ele se sentou ali e pediu para morrer. Ele não queria mais viver, né? Ele queria sair daquela agonia, daquele terror, daquele momento de terror que ele estava passando. E quando eu vejo essa parte de Elias, que ele pede a Deus para morrer, eu lembro de milhares de pessoas que tiraram suas próprias vidas, né, devido a essa doença terrível. E a gente não pode julgar essas pessoas dizendo que isso é a pessoa que está longe de Deus, a pessoa que não busca Deus, né? Não, isso aí pode acontecer. Eu conheço pastores que teve depressão, né? Inclusive, eu tenho uma prima que tirou a vida, né, por causa da depressão. E ela era da igreja, né, uma mulher da igreja, né, e não suportou, né. Então, assim, só Deus pode julgar essas pessoas, né, porque o que elas sentem é a vontade de tirar a vida, de não viver mais, né. E para isso é preciso realmente elas buscar ajuda médica e ajuda de Deus, né, para que elas possam ser curadas, né. Mas aqui Elias, ele falou, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia,
Ele ficou vagando no deserto o dia todo. E veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olha aí. A pessoa que ela está assim, ela não sente fome, ela não tem prazer de nada. E Elias, ele estava assim, depressivo. Ele não sentiu prazer de nada, ele não comeu. Ele passou o dia todo andando sem comer, sem fome. E a primeira ajuda que Deus fez, que Deus ofereceu, levante e come, né? E aí o anjo de Deus levou ali o alimento para ele. E aí a gente vai ler o resto do versículo que diz assim: Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo, né? Por 2 vezes ele teve que se alimentar. Ou seja, a alimentação nessas horas é muito importante para que a gente tenha ânimo, né, para passar, né, para aquele momento que a pessoa está passando ali de terror em sua vida, de desânimo, né? E Elias, ele não queria viver, ele dormia, ele voltou a dormir como se nada importasse, ele só queria mesmo sair daquele momento, ele queria dormir. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha só, através da alimentação que ele comeu, aquela alimentação deu força para ele caminhar, né? E ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que ele veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, né? E aqui a história de Elias, ele passou por uma tremenda depressão, né? Ele não quis mais viver, mas ali Deus fortaleceu ele, naqueles últimos momentos ali. Primeiro Deus alimentou com pão e água, e por 2 vezes ele dormiu por 2 vezes, né? Porque naquele momento ali, eu lembro que tem pessoas com depressão, elas entram no seu quarto, não quer ver ninguém, só quer saber de dormir, só quer dormir, né? Elas não querem, para elas
elas nem querem acordar, né? Elas não desejam acordar. Para elas, se elas pudessem dormir para sempre, né? E Elias, ele passou por esse momento. Então, aqui é uma história que a gente pode levar para nós. Quando a gente vê um irmão passando por problemas de depressão, ou seja, qualquer problema mental, né, que os servos também de Deus, né, como Elias, ele passou por depressão. Jesus, quando ele estava ali no jardim do Getsemane sofrendo, que ele pingava gotas de sangue, ele naquele momento ali, ele estava passando por uma turbulência, né? Tanto que ele pediu para o Senhor tirar, pediu para o Pai, afasta de mim esse cálice, porque era muito forte para ele. E aquele momento ali, naquela noite ele de desespero ali, ele estava passando por uma pequena depressão ali naquele momento, né? Que ele estava ali em desespero, né? Ali em oração constante, carregando ali o pecado da humanidade. E cada um de nós, a gente pode passar por uma depressão, mas a gente tem que ter ânimo, porque Deus, ele continua conosco, Deus, ele não nos abandona, mesmo quando a gente passa por essas situações mentais, que não é fácil, né? A gente tem que sempre ter fé. Eu sei que nesse momento ali da depressão, tudo para nós não importa. Nada importa nesse momento, né? A gente só quer saber de se livrar daquilo. E então aqui temos com referência a Elias, que ele passou por essa depressão. Eu imagino, ficou tão angustiado que ele pediu a morte, né? E aí Deus manda um anjo pedindo para ele levantar e comer. Depois ele dormiu. E depois veio o anjo novamente, acordou, deu o alimento. E aí, e depois o anjo falou através de Deus, né? Que era para ele ir para tal canto. E ele obedeceu ali o que Deus falou. Mesmo uma pessoa que anda com Deus diariamente, que falava com Deus, né? Como Elias, ele temeu. Imagina nós, né? Ele temeu a morte, de morrer pelas mãos, né, da Jezabel. E quando veio a depressão, ele já desejou a morte, para que Deus tirasse a vida dele. E essa situação, milhões de pessoas passam por isso. Muitas milhões desejam a morte, muitas tiram a vida a cada segundo no mundo, né? Muitas fazem coisas absurdas, não que elas queiram, elas só querem se livrar daquele peso, daquela angústia, né? Que elas não conseguem mais viver. Mas a alimentação certa e a esperança em Deus, buscando a Deus, Deus ele cura, ele pode curar cada um, se a pessoa se entregar a ele. Não é fácil quem tem depressão, né? Eu conheço muitos casos, muitas pessoas, mas milhares delas foram livres, foram curadas. Passaram anos, né, nessa batalha, mas com ajuda psicológica, aí a ajuda de Deus, hoje elas prosseguem, né, vivendo a vida muito mais feliz do que naquela época que elas passavam pelo aquele choque ali da depressão. Então essa reflexão dessa semana ela vem falando para todo aquele que passa por depressão, confiar em Deus, não desistir jamais, né? Deus ele cuida de cada um dessas pessoas que sofrem com depressão, porque ele conhece. Jesus passou por isso no Getsemane, aqueles momentos ali antes da sua morte. Não é fácil você saber que algumas horas depois você vai morrer. E aí, por isso que ele entende, Jesus deixou claro para nós que a gente possa ser, que a gente tenha fé, que a gente não se desanime, que a gente seja forte e corajoso, porque ele sabe que cada um de nós enfrentamos lutas e muitas vezes essas lutas ela vem com depressão, porque a gente não aguenta e não suporta. E Deus, Jesus, ele sempre fala, seja forte e corajoso, não temas, porque eu estou contigo.
Não importa a luta que você está passando, se você está passando por depressão, ansiedade, bipolaridade, ou seja, essas doenças todas mentais, é para a gente continuar confiando em Deus que Ele está com a gente. E não se entregar a pensamentos negativos, ter sempre pensamentos positivos de que isso vai passar e passará. Nada é para sempre, nada aqui nessa vida é para sempre, né? Então Jesus fala para você e para mim, para a gente ser forte e corajoso, buscar ajuda dos céus e, se for preciso, buscar ajuda psicológica também, porque Deus, Ele orienta também os médicos, né? Então, se você está passando por um problema desses, depressão, qualquer problema da mente, busque a Deus, mas também busque uma ajuda médica, né? Uma ajuda de um profissional, para que isso possa ajudar. E com certeza vai ajudar. Assim como Deus ajudou Elias naquele momento ali, Ele vai ajudar você. Amém? Então, até a próxima reflexão. Que o Senhor Jesus abençoe você, sua casa, sua família e te dê a paz.